Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Hoje, com Neila Fontinelli. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Sustentabilidade Digital desta terça-feira, 15 de junho de 2021. E toda terça-feira, às 3 da tarde, nós trazemos assuntos ligados ao setor de tecnologia e hoje vamos conversar sobre os provedores regionais, seu papel no desenvolvimento digital. Participam do programa de hoje Renato Castelo, diretor comercial da Online Telecom e professor universitário, e Mário Macedo, que é CEO da Sobral Net. Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa. E para começar, eu vou passar aqui a palavra ao Renato Castelo. Eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente sobre essa contextualização, né, dos provedores digitais. Como é que os provedores começaram a crescer, né? Houve uma aceleração em função da pandemia, né? Todo mundo fala em 5 anos, em 10 anos, em alguns meses, né? Nós tivemos uma aceleração muito grande. E as empresas, elas estavam preparadas? Você pode contar um pouquinho para a gente, Renato? Boa tarde, Neila, boa tarde, Mário, boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês num assunto extremamente apaixonante, tá? Que é falar sobre os provedores, né? Sobre os pequenos provedores, que depois que eu fizer algumas pontuações, vocês vão ver que não são pequenos, que são gigantes, né? Os pequenos provedores, eu digo que eles são a luz do Brasil. Já isso vai estar bem pontuado, bem esclarecido para todo mundo. Primeiro é importante a gente fazer uma pequena contextualização no que aconteceu no ano passado, né? Foi uma loucura, o mundo foi dormir de um jeito e acordou completamente diferente, né? Então, assim, a Covid realmente paralisou o mundo, mas também trouxe aprendizados, assim, muito grandes, né? Esse período pandêmico, ele reafirmou as fraquezas dos países, as fraquezas das empresas, as fraquezas das pessoas, mas também ele reafirmou, ele ressignificou as forças das pessoas. Como você pontuou muito bem, Neila, em poucos meses as empresas tiveram que aplicar seu planejamento estratégico de longo prazo. Quem estava querendo tomar ações para 5 anos teve que fazer. Algumas empresas fizeram em 1 semana. Algumas empresas fizeram em 1 mês o que fariam em 2, 3 anos. Realmente foi um ressignificado muito grande que deu para todas as companhias. Por que eu falei que os provedores, pequenos provedores, não são pequenos, são gigantes provedores? De acordo com o site Teleco, né, a minha última consulta foi em abril deste ano, 76% do mercado brasileiro é formado pelas empresas chamadas de competitivas. E quem são essas competitivas? São todas as empresas que não são Oi, Claro e Vivo. Então, se a gente exclui Oi, Claro e Vivo, que são os 3 grandes players brasileiros, todas as outras empresas que fornecem serviço de internet são classificadas pelo site Teleco como competitivas. E essas empresas, elas têm um significado muito grande para o país. Por quê? Ela está onde o grande não quis estar. Então, você imagina se essas empresas pequenas não estivessem em Irauçuba, não tivesse na cidade de Varjota, não tivesse na cidade de Heriotaba, não tivesse em Sobral. Os grandes players entraram nas cidades que eles têm interesse, né? Eu vou contar até um fato para você. Se você pesquisar, em Fortaleza, tá? Quem tem o maior market share do mercado são as competitivas, não são aqueles 3 grandes players que a gente acha que são os grandes, né? Porque eu sempre bato, os grandes são os pequenos, porque esses pequenos é que dominam o país. Esses pequenos foi que permitiram que o país tivesse luz no momento pandêmico. Porque você imaginou, né? Como que as pessoas tinham trabalhado nesse período? Como as crianças tinham assistido às aulas? Como que você teria trabalhado, né? Como que a gente teria trabalhado, né? Agora, se não tivesse tudo isso, né? Se não tivesse tudo isso. Então, eu digo assim, os pequenos provedores,
eles não são pequenos, eles são gigantes provedores, porque juntos eles têm a massa crítica do país, eles têm 76% do mercado brasileiro. Quem não conhece esse mercado não vai imaginar, né? Vai imaginar que aqueles 3 grandes players é que detêm a fatia de mercado. E, na verdade, não é. Foram os empreendedores, eu tiro o chapéu, né? Eu tenho uma admiração muito forte, né, a todos os donos de provedores. Não os grandes, os pequenos já grandes, tá? Mas eu vou usar aqui a expressão, hoje a gente encontra em bairros o Zezinho Net, o Chiquinho Net, o Fulano Net, né? Mas esse empreendedor, né, que começa ali com 5 clientes, começa com 10 clientes, com 20 clientes, que ele começa ele mesmo instalando, ele mesmo captando cliente, a força, a questão social, né, que esse pequeno tem no país é grande demais, né? Porque, como eu te falo, aqui em Fortaleza existem bairros que não tem esses 3 grandes players operando lá. É aquele Zezinho Net, é o Raimundinho Net, que empreendeu e põe internet lá onde ninguém quer. Renato, e às vezes até em bairros considerados nobres em Fortaleza, é o Zezinho Net que consegue instalar uma boa internet, porque existem áreas que não passam cabos, né? Tem toda uma questão de infraestrutura que não foi disponibilizada, né? Perfeitamente. Mas eu queria passar aqui a palavra para o Mário Macedo. Seja bem-vindo, Mário, aqui ao programa. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa estrutura. Depois eu quero que vocês dois também falem sobre as empresas de vocês. Mas primeiro eu queria que vocês falassem sobre essa estrutura dos pequenos gigantes da internet cearense, né? Eu queria antes dar aqui meu testemunho. Eu fui convidada para dar aula para uma universidade em Sobral e eu fiquei simplesmente muito impressionada com a quantidade de alunos de pequenas regiões, entendeu? E eles estavam em localidades, eles não estavam em Sobral, eles estavam em localidades de várias cidades do interior e com a internet de ótima qualidade, né? Foi uma grata surpresa para mim. Perfeito, Neila. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde a você, boa tarde ao Renato e aos ouvintes. É um prazer poder participar, compartilhar um pouco da história da gente, do nosso papel aqui do interior do estado, como muito bem ilustrou o Renato, né? Eu iria até um pouco mais além, que nossa participação na inclusão digital das pessoas nessas regiões menos favorecidas, né, começou muito atrás, né? Sobalete esse ano faz 25 anos, a online do Renato aí também está bem próximo dessa idade. A gente começou dando curso de informática, começou montando cybercafé, lan house, oportunizando as pessoas que não tinham computadores terem acesso a um computador e principalmente acesso à internet. Então, assim, a gente fez todo um processo anterior, né, onde ninguém queria, lugares que ninguém frequentava, e a gente permitiu que isso acontecesse. Essa brincadeira foi tomando forma, a gente foi melhorando, aprendendo a trabalhar, a gente foi crescendo junto com a massa, e agora, como falou bem o Renato também, agora as grandes operadoras estão de olho no mercado que nós, de alguma forma, ajudamos a montar. Então, assim, feliz de poder contribuir e contar um pouco da nossa história. Eu moro numa cidade, Sobral, também para ilustrar a sua fala, Neila, onde o Sobral teve, em 2002, o primeiro provedor municipal gratuito. 2001, aliás. O prefeito era o hoje senador Cid Gomes, e ele montou um provedor municipal de linha de escada. Eu sei que muitos que nos escutam aqui, que nos veem, eles não usaram internet por telefone, não tem noção do que era internet por telefone. E aqui eu tinha internet por telefone já na época, né? A gente começou em 96, eu costumo dizer, e a internet chegou comercialmente no Brasil em 94. 2 anos depois que ela chegou comercialmente no Brasil, a gente já estava com ela funcionando em Sobral. Então, isso já é uma coragem, já é ser diferente, né? E, principalmente, eu digo, com dinheiros nossos, dinheiros privados, sem participação do público, né? Porque a gente vê que, por exemplo, a telefonia, por muito tempo, teve que ser bancada aí pelo governo,
O governo teve que ajudar e colocar exigências para se colocar pelo menos orelhões em algumas localidades, que nem isso eles faziam, né? E a gente está com conexão aí em todo canto. Hoje, em qualquer lugar que você chegar, do estado do Ceará, principalmente, você vai ter fibra ótica lá. Né? É muito mais do que uma conexão comum. Antes, conexão via rádio, agora principalmente por fibra ótica. Então, a gente daqui a pouco fala um pouco mais da nossa história e a nossa participação nessa evolução digital. Antes eu queria também, como o Mário falou, 25 anos e tal, a gente teve o Cinturão Digital, né? Que foi fundamental para esse mapeamento, para dar luz a essas áreas que não tinham internet. Eu queria que você falasse, Renato, sobre essa história, né? Os provedores cresceram juntos. Fala um pouquinho da online. Tá. A online também, muito semelhante à história da online, né? Ela foi fundada pelo Elmo Monte, né? Um empreendedor visionário, viu também a gota no Oceano Azul, foi para onde ninguém queria também, iniciou também, como o Mário, com um curso de informática, depois com uma lan house, manutenção de computadores, até que ele viu uma oportunidade de oferecer a internet, né? Então, isso é absurdamente rico, porque a internet é o advento que democratizou o conhecimento, né? Aí veio ainda a ação do governo com o Cinturão, que possibilitou aumentar essa massa crítica, né? Hoje eu costumo sempre falar, minha primeira experiência com o mercado do interior do estado, né? E foi uma oportunidade extremamente rica. Cada dia eu tenho um aprendizado, como se eu digo assim, é como se cada dia eu estivesse numa sala de um doutorado, porque é um povo extremamente rico, um povo exigente. Eu até digo, viu, que é mais exigente, né? O serviço que a gente tem que entregar para o nosso cliente no interior do estado, o consumidor nosso exige mais do que o da capital, né? Até porque, como as vidas das pessoas estão, a vida convergiu para essa plataforma, eu até brinco assim, é capaz de uma pessoa deixar de comprar uma comida, mas não deixa de pagar um provedor. Por quê? Se falta energia, tá, numa localidade, é como se a culpa da energia não tivesse sido da empresa que fornece a energia, e sim do provedor de internet que derrubou a conexão de energia, que fez derrubar a conectividade dela, né? Interessante o quanto que as pessoas precisam estar conectadas. E o Cinturão realmente ajudou, e a tendência é que daqui a alguns poucos anos não exista mais nenhuma localidade sem fibra ótica, né? Que é a tendência do mundo, que é a melhor hoje, atualmente a melhor internet, né? A melhor entrega de serviço é através da tecnologia FTTH, quer dizer, Fiber to the Room, né? Enfim, tem uma longa jornada ainda para evoluir, né? Tem gente falando que a gente ainda está num processo que ainda vai transformar daqui a pouco. Nós não estaremos conversando assim, seremos hologramas, né? Seremos projeções, e isso talvez não esteja tão distante, né? Nós vamos fazer um intervalo. Na volta, eu quero que o Mário fale para a gente sobre a SobralNet. Daqui a pouquinho, até já. Sustentabilidade digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. 1 minuto com Lúcio Brasileiro. Aqui, brasileiro, professor Esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN. Somos auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. A pergunta, o que vem a ser um canapé? Canapé é uma inspiração francesa para o nosso tira-gosto. É um pouquinho de pão. Nunca use pão torrado, a torradinha, porque aí os convidados vão fazer porque o cearense não sabe salivar, o nordestino não sabe, o brasileiro não sabe, porque a torradinha tem que ser salivada. Em cima você põe patê, em cima você põe um pouquinho de frango, nada de você sujar os dedos, não, tem que ser um negócio mais pra seco. Aí se dá então o canapé, muito usado no sul e aqui também, acredito eu, já que hoje eu não frequento mais as reuniões. Isso posto, até amanhã, com Deus. 1 minuto com Lúcio Brasileiro. Flash do Eliomar de Lima. A Cruz Vermelha Brasileira ganhou 2 ônibus, todos adaptados com salas de vacinação. Foi da Mercedes-Benz. O objetivo é percorrer o Brasil e vacinar pessoas em situação de vulnerabilidade social.
O presidente da Cruz Vermelha no Brasil, que é o cearense Júlio Carlos, dá detalhes dessa operação. A ideia é que esses ônibus parem nos bairros, né, dos municípios e consiga imunizar, né, o maior número de pessoas possíveis. O ônibus já começou a operar em Maceió, já vacinamos mais de 1.200 pessoas, já foram imunizadas com a operação de um ônibus em 3 dias de operação, e o segundo ônibus ele chegou neste sábado em Minas Gerais. Então, os 2 ônibus já estão em operação, né? A Minas Gerais está começando agora, e a gente espera que esses instrumentos de levar o bem à população, seja realmente um instrumento de dias melhores para a população do nosso país. Então, um ônibus vai rodar para a região Nordeste e o outro a região Norte, já passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro, e pegando aquela rota para chegar na região norte do nosso país. Esse foi Júlio Carlos, presidente da Cruz Vermelha Brasileira. Eliomar de Lima, Povo CBN. Claros Comercial, equipamentos para proteção individual. Claros Comercial, soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais, abrasivos e ferramentas em geral. Claros Comercial, fone 85-3194-3194. Vendas @claroscomercial.com.br. Pensou em EPIs, pensou Claros Comercial. É Claros. Na R Chagas, você encontra a mais completa linha de ferramentas elétricas Makita, utilizadas na construção civil, manutenção industrial, jardinagem e agricultura. Ferramentas Makita, fabricadas com a qualidade da tecnologia japonesa. Você encontra na R Chagas, Avenida Imperador 1738 Centro. Fone WhatsApp 3022-5555. R Chagas, tudo para soluções na indústria, construção e oficina. Boa tarde, posso ajudar? Eu queria material elétrico. Claro, senhor, pode dizer. 45 fitas isolantes, 19 dupla faces, 500 lâmpadas de LED, 100 disjuntores. Tá, tranquilo, tudo anotadinho. Muita coisa, né? Entrega em uma semana? 24 horas. Como assim? Calma, senhor, eu falei 24 horas, mas pode ser antes. A gente fala assim, é que é pra garantir, né? Quem é especialista tem as melhores soluções. Estoque completo e entrega imbatível. SV Elétrica e Iluminação. Há 30 anos, a escolha dos especialistas. Avenida Bezerra de Menezes, 420. Meio de campo. Oferecimento: Claro, soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. SV Elétrica, a escolha dos especialistas. 3214-7900. E R Chagas, solução para a indústria, oficina e construção. 3022-5555. Com vitória magra por 1-0 sobre o Santa Cruz ontem à noite no Castelão, o Ferroviário assumiu a ponta do Grupo A da Série C do Brasileiro, com 7 pontos ganhos. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Vitão, de cabeça, já na segunda etapa. Em 3 jogos, o time coral ainda não tomou gols na competição, e o próximo duelo será na sexta-feira, em Minas Gerais, contra o Tombense. Já a equipe do Ceará se reapresenta hoje à tarde e inicia os trabalhos para enfrentar o Bahia na quinta-feira pela Série A do Brasileiro. Ontem, no desembarque, alguns jogadores foram hostilizados por torcedores que foram tomar satisfações pelo desempenho da equipe em campo. O Meia-Vina foi o alvo principal. Ele só conseguiu deixar o aeroporto escoltado por seguranças do clube. O Ceará não se manifestou oficialmente, mas informou que não houve agressão física a nenhum dos jogadores. Guto Ferreira segue como técnico do Alvinegro. Breno Rebouças para a Rádio O Povo, CBN. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. 15h21 e estamos de volta com Sustentabilidade Digital. Hoje conversando com Renato Castelo, diretor comercial da Online Telecom e professor universitário, e Mário Macedo, que é CEO do Sobralnet. E nesse bloco, é importante que a gente contextualize como o varejo se reinventou em todos os municípios do país e como a internet do interior entra neste contexto. Mas antes, eu quero que o Mário conte um pouquinho da história da Sobralnet.
Eu vou tentar ser bem objetivo, que é uma história de 25 anos, para resumir aqui rapidamente. Sucinto! Então, assim, a gente começou em 96, como eu falei há pouco, 2 anos depois da internet comercialmente no Brasil. Aquela época, a internet era para poucos, né? Assim, poucas pessoas tinham computador, tinham linha telefônica, porque se acessava internet por linha telefônica. Então, eu tinha um negócio que era muito restrito, era um negócio de extrema elite, né? E eu não tinha capacidade de investimento, tá? Mas, por sorte da tecnologia, digamos assim, o dólar começou a baixar, as pessoas começaram a comprar mais computadores, as coisas começaram a convergir para a internet, né? Então as coisas começaram a melhorar para nós, provedores regionais. E em 2001, como eu estava falando no bloco passado, anterior, o nosso, hoje, senador, na época prefeito de Sobral, lançou um provedor municipal gratuito. E era o que eu vendia. O que eu vendia, a prefeitura começou a dar de graça, né? E aí foi o primeiro marco que a gente teve na nossa história, que foi a gente ter que se reinventar. Foi uma pandemia. Foi a nossa primeira experiência de pandemia. O que fazer se o que a gente vende ao município dá de graça? E por incrível que pareça, o processo acabou acontecendo uma aceleração no uso da internet na cidade. Então, não perdi clientes, eu ganhei mais clientes, né? E busquei mais alternativas de sobrevivência. No caso, a gente começou a trabalhar com a internet a rádio, em 2001. E foi abriu um novo leque de trabalho para a gente. E aí a prefeitura também não ficou parada. Em 2002, ela lançou a internet a rádio de graça também da prefeitura. E aí a gente teve que se reinventar de novo, né? Porque, mais uma vez, isso de alguma forma, no primeiro momento a gente não gosta da ação municipal. Como que o prefeito vai dar de graça uma coisa que eu vendo, né? Mas isso de modo algum atrapalhou o nosso negócio, isso também acelerou, isso também nos fez se reinventar de novo, né? E aí, assim, investir em tecnologia já é uma coisa difícil, porque a tecnologia ela é muito dinâmica, ela muda a cada ano, né? A gente está falando de 5G aqui, que nem chegou para a gente ainda, e as pesquisas do 6G já estão adiantadas, né? Então, assim, é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. E para um pequeno empreendedor, numa região de pouco recurso financeiro, investir nisso, só muito amor. Na verdade, você tem muito amor. Eu ia até ilustrar, Renato, quando você estava na fala anterior, quando falta energia, ninguém culpa a Enel praticamente, não tem uma cara. O provedor regional tem uma cara. Uhum. Quando falta internet, ele aponta lá no dedo do cara que ele conhece, porque ele encontra no supermercado, porque ele encontra na igreja, porque ele encontra aqui em Sobral, a gente chama muito no beco do cotovelo, tomando um cafezinho. Enfim, as pessoas se encontram e aí a internet muitas vezes é confundida com o dono. Então, muitas vezes a internet tem qual internet? Eu tenho a internet do Mário. A internet do Mário? Não, eu tenho a do Elmo. Muito cliente associa a isso, associa a gente. Isso tem um lado bom, claro, porque a gente vai ter sempre o que os grandes nunca vão ter, que é a personalização. A gente consegue fazer isso, né? E faz isso bem, né? A gente faz isso bem, a gente consegue hoje separar bem isso. Mas voltando aqui para a nossa história, em 2000, dando um salto aqui, na última década, a gente deu o grande salto que as grandes operadoras não demoraram a fazer, que foi a migração da nossa tecnologia para a fibra ótica. Então, a gente fez isso primeiro do que as grandes operadoras. E aqui aconteceu um processo inverso. Normalmente, as grandes tecnologias elas vêm dos grandes centros para as bordas. O sistema FTTH, a fibra até a casa do cliente, ele começou principalmente no interior do estado, no interior mais remoto, por incrível que pareça, né? E aí a gente gosta de brincar assim, e a gente que estava comendo pelas beiradas, literalmente, né, a gente começou a avançar um pouco para o centro, né? E eu diria que até antes deles chegarem até a gente está indo para os grandes centros também. Então tem uma série de Itaiatix Telecom em Fortaleza. Sim.
É uma grande mudança, né? Da forma, inclusive de crescimento, né? Porque vocês começaram a crescer com uma estrutura, né? E às vezes isso não acontece aqui. Tem um crescimento da quantidade de clientes, muitos provedores, mas não tem da estrutura para ter esses clientes, né? Mas a gente vai daqui a pouquinho para o Repórter CBN, mas antes eu queria que o Renato falasse um pouquinho sobre essa transformação, esse varejo, né, que se reinventou nos municípios, né? O Mário já deu uma dica aí, a internet não é só Braunet, é a Marionete, né? Isso, é verdade. Eu quero fazer também uma pontuação que eu esqueci no blog anterior de falar. A Online também, coincidentemente, vai fazer agora, em agosto, 25 anos. Né? Nós já vamos começar a comemoração de 25 anos de empresa, né? De muita luta, de muito propósito, né? Que a empresa tem, que todos os pequenos gigantes têm. Né? Acho que deu algum probleminha aqui. Deu uma paradinha, isso faz parte de todas as lives no Brasil inteiro. Sim, pode falar, Renato. Para o varejo, então a gente vai escutar muito, já escuta desde antes do momento pandêmico, de falar de uma expressão digital, físico e digital juntos. Aí a pandemia fez o mundo físico, a loja física, a loja virtual, né, que a gente forma o digital, né, juntos, que não vão se soltar mais, mas hoje a gente adiciona a um atributo a mais, né, que é o emocional, o físico, o digital e o emocional, tudo dentro desse contexto que mudou as operações de varejo no ano passado. É interessante, quando a gente andava numa loja, um vendedor era proibido de pegar no celular durante um atendimento. E lógico que pela prática boa de atendimento, de educação, ainda é. Mas o empresário não permitia ele usar o celular dele para fazer operações. E, de repente, ele chega, não, agora sua venda é toda no WhatsApp. Sua venda não é mais fisicamente, não é mais em contato com o cliente. Então, físico, digital e mais o emocional, porque mudou o modelo de trabalho, mudou todo o comportamento das pessoas, do pequeno varejista ao grande varejista. Né? A gente vai falar assim, se você estiver em São Paulo, era o shopping classe A em São Paulo, fazendo a venda por WhatsApp. Tá dando tudo certo, viu, Renato? Estamos te ouvindo muito bem. Eu entro novamente? Não, você está super bem, tá ótimo. Tá, não, é porque caiu, desculpa, gente, eu pensei que tinha caído, tá? Não caiu, tá então, bem assim, seguro. Então, como eu estava falando, era o shopping de São Paulo, vendendo para a classe A, pelo mesmo canal de venda daquela lanchonete pequena da cidade de Varjota. Olha que interessante, a classe A comprando um produto de alto valor agregado, comprando, né? E lá na cidade de Varjota, um cliente para comer um sanduíche pedindo pelo mesmo canal de venda, o canal de venda via WhatsApp. Que interessante foi isso, né? Como possibilitou, até costumo dizer, não importa, uma loja também classe A ou não em Fortaleza, ao feirante da José Avelino. Todos vendendo pelo mesmo canal, pelo mesmo modelo. E interessante foi que, como passou a ser mais rápido, né? E aí a gente levantou questões. Por que antes do momento pandêmico não fizeram isso? Mas é porque é aquele velho ditado, né? Toda crise gera uma oportunidade. Não há uma crise que a gente não encontre algo bom para se tirar dela, né? Com certeza, e todos nós somos testemunhas disso, né? Em economia de tempo, em organização, em pontualidade, como tudo isso gerou um aprendizado. Nós brasileiros passamos a ser até pontuais, né? Que foi uma mudança cultural muito grande, né? Com essa transformação digital. De repente, o mundo todo se restringiu, começou a se restringir ao celular, né, e ao mundo virtual, gerando até um certo cansaço virtual, né, de tantas telas que nós passamos a usar. Nós vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta já. Daqui a pouquinho, Renata, eu volto com você para você fazer o seu comentário. São 15 horas e 32 minutos.
Sustentabilidade digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 15 de junho de 2021. A conta de luz deverá subir com um reajuste acima de 20% na bandeira vermelha, que é a mais cara. O diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, disse que a decisão deverá ser comunicada ainda neste mês e ressaltou que o aumento deve-se ao uso das usinas térmicas, que têm uma geração de energia mais cara. O custo adicional previsto é de 9 bilhões de reais. O Brasil atravessa a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. A secretária do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, foi ironizada nas redes sociais depois de postar uma foto para celebrar a vacinação contra o coronavírus. A médica é defensora do tratamento precoce, que envolve medicamentos como a cloroquina. Estudos clínicos já concluíram que a substância não tem eficácia contra o coronavírus. Maíra Pinheiro recebeu o imunizante de Oxford AstraZeneca em Brasília e compartilhou uma imagem do registro. Mas vários internautas fizeram comentários em tom de deboche. A produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus subiu mais de 30% em maio na comparação com o resultado verificado em abril. Foram fabricadas no mês passado 66.700 unidades. Esse foi o melhor desempenho desde o começo de 2021. Já na comparação com maio de 2020, a alta foi superior a 209%. Naquele mês, as fábricas foram duramente impactadas pela pandemia de coronavírus. Os dados foram divulgados pela Abraciclo. A variante Delta do coronavírus, que foi descoberta na Índia, já foi detectada em outros 74 países. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a mutação se espalha rapidamente em nações como Estados Unidos e Reino Unido. As autoridades acreditam que a cepa foi responsável por mais de 90% dos novos casos confirmados entre os britânicos na semana passada. A alta fez com que o plano de reabertura fosse adiado em 4 semanas. No horário de Brasília, 3h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Alô? Oi, já tá sabendo da novidade? Não, me conta. Somos vizinhos de novo. Que bom, estava morrendo de saudade de ter vocês aqui pertinho. Já estamos esperando você aqui, com aquele jeitinho acolhedor. No mesmo endereço? Júlio Ventura com Barão de Stuttgart? Isso, pode chegar, a porta está aberta. Já estou a caminho, mal posso esperar para encontrar vocês de novo. Estamos de volta. Novo Mercadinho São Luís. Júlio Ventura com Barão de Stuttgart. Querer bem é estar sempre pertinho. Boris, 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 a preferida do cearense. Pode crer! Para ganhar um óculos de sol, compre um óculos de grau. Óticas Boris, não tem nada igual. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Marcos não chegou a tempo para ver a primeira palavra que seu filho escreveu. Não chegou a tempo para aproveitar o jantar especial preparado para ele. Não chegou a tempo nem para brincar um pouco com seu cachorro. Tudo isso porque Marcos correu demais no trânsito e não teve tempo para mais nada. Respeite os limites de velocidade. Proteger a vida é o melhor caminho. AMC,
Prefeitura de Fortaleza. Mundo Fê Comércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fê Comércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fê Comércio. Oferecimento: Sistema Fê Comércio, criado e mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. 4 em Campo, de segunda a sexta, a partir de 8 da noite. O Povo CBN, a rádio que toca notícia. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Hoje, com Neila Fontinelli. 15h38, estamos de volta com Sustentabilidade Digital, hoje conversando sobre os provedores regionais, seu papel do desenvolvimento digital. Conosco, Renato Castelo, diretor comercial online, da Online Telecom e professor universitário, e Mário Macedo, que é CEO da Sobralnet. Eu interrompi o Renato no final do último bloco, mas antes, Renato, de te dar a palavra, eu queria passar aqui algumas mensagens que nós recebemos. Tem aqui o Rodrigo Belli de Souza, ele diz: a revolução das pequenas gigantes. Também tem o Alexandre Lutz, ele diz: ir onde ninguém foi ou escolheu não ir, dar voz, conhecimento e dignidade aos esquecidos. Os esquecidos foram lembrados, viu, Alexandre? Está aqui o Renato e o Mário Macedo para falar para a gente. Renato, é com você. Isso, perfeito. Eu vou falar de duas expressões que todo o mercado corporativo conhece muito bem, que é o B2B, Business to Business, e o B2C, Business to Consumer. Mas hoje, o nosso foco hoje, principal na Online Telecom, é o Age to Age, H2H, humano para humano. Por quê? Por mais que tenha tido essa revolução tecnológica, né? Por mais que a gente viva agora no mundo que não tem volta, o nosso propósito é o atendimento humanizado, o atendimento humano. Principalmente, não importa se o canal de vendas nosso foi através de um canal digital, mas quem faz o atendimento na casa do cliente é uma pessoa. Então, esse atendimento nosso, o foco, a nossa orientação é que ele seja humanizado. É o sorriso, é o bom humor, é o trabalho, né, as pessoas de bem com a vida. Esse é o nosso propósito. Então, assim, eu não consigo conceber todas essas mudanças tecnológicas, né, sem o trabalho humano, sem a humanização de todo esse processo. Né? O principal ponto para mim é quando um cliente fala que o técnico, né, é um técnico amigo, que é o técnico que ele conhece, é o técnico que chega e já conhece o cliente. Isso, para mim, é extremamente engrandecedor e mostra o trabalho que a empresa está fazendo. Tá? Eu acho que não é só esse propósito da online, não. Tá? As empresas, elas são muito unidas, né? É um segmento, por maior que seja a competitividade no setor, mas todo mundo sabe o quanto que é sacrificante para todo mundo. Então, eu tenho certeza que o Mário quer o sucesso da online, a online quer o sucesso de todos os seus concorrentes, né? Porque tem espaço para todo mundo, né? Então, era só essa mensagem no bloco final que eu queria ter passado para todos. Que bacana, viu, Renato? E eu queria que vocês falassem desse cenário hoje, né? Depois de mais de um ano de pandemia, qual o cenário? O que é que vocês estão enxergando? Eu vou passar a palavra para o Mário e depois o Renato pode falar sobre isso. Perfeito. Com certeza, Renato, a gente é parceiro da online há muitos anos. Esses nossos 25 anos quase caminhando juntos em cidades vizinhas, né? Uhum. Conhecemos um a história do outro. Enfim, mas assim, a pandemia mudou muita coisa na vida da gente. Né? Assim, a pandemia realmente, pra vocês terem ideia, eu tô há uma semana isolado aqui num quarto, fui contaminado pela Covid e estou trabalhando normalmente, tirando os sintomas que estão bem leves, graças a Deus, porque eu já tomei a primeira dose da vacina, mas antes talvez isso não fosse tão possível,
né? E a pandemia acelerou muito o processo digital. Tudo já convergia para o digital. Como você levantou bem o celular há pouco, tudo convergia para isso, mas vinha numa certa velocidade, nem lenta nem rápida, mas vinha caminhando na direção da tecnologia, tudo para o digital. E, de repente, não se tinha mais opção, só tinha a opção digital. Todo mundo foi jogado para dentro do computador, né? Aí os negócios, tudo se transformou. Eu costumo dizer que, para quem tinha um negócio que não estava muito legal, de repente o mundo foi resetado. Resetado, aí para os que não são da área da tecnologia, quando a gente reseta um equipamento, a gente desconfigura tudo que estava personalizado e volta para a configuração de fábrica. Quando você vende um celular, você reseta ele, apaga tudo e entrega uma configuração de fábrica. Ou seja, toda a personalização de mundo que cada um de nós tinha, cada um de nós vai se acomodando com um modo de viver. Então, a gente estava lá todo personalizadozinho e em março do ano passado tudo mudou. Tudo que a gente tinha como mundo deixou de ser daquela forma, né? Então, para quem estava em mais dificuldade, de alguma forma, foi bom começar do zero. É bom reconfigurar, é uma nova chance. O Ayrton Senna, quando corria e tinha carro não bom, né, com os primeiros carros dele eram equipes fracas, ele torcia para chover, porque quando chovia, a configuração dos carros não servia mais para nada, só valia o braço. Então, eu até brincava com os amigos aí durante a pandemia, ano passado, eu dizia assim, é hora da gente trabalhar muito, e continua valendo isso, né? Trabalhar muito o físico da gente, trabalhar muito a mente da gente, se preparar muito para esse novo mundo. Porque quem for mais rápido na percepção desse novo mundo, quem conseguir configurar melhor o novo mundo, vai sair um pouco na frente. Não importa se ele estava 2, 3 voltas atrás, né? Ele agora zerou tudo. Tá? Então, os grandes, claro, foram mais impactados, né? As pessoas até falam assim, os provedores de internet se deram bem. Mais ou menos. Tá? A gente, claro, a gente teve alguns privilégios a nosso favor. Nós, serviço essencial, continuamos trabalhando, continuamos no risco, mas trabalhando, funcionando, né? A nossa base, de alguma forma, cresceu um pouco, mas o nosso custo também aumentou demais, porque o dólar foi lá para cima. Ativar um cliente para a gente hoje, Renato sabe bem disso, o cliente passa 6 meses pagando para a gente pagar o investimento de equipamento na casa dele, equipamento de fibra, roteador com dual band, enfim, é tudo muito caro. Então, a gente tinha que ter capital para a gente poder bancar aquilo. Então, conseguiu sobressair-se na pandemia quem estava mais equilibrado, né? E assim vale para o varejo de um modo geral. Falando de forma geral, né, as empresas, seja de qualquer tipo de varejo, que estavam com mais equilíbrio, que estavam mais preparadas, focadas, pensando na frente, elas conseguem sobreviver, estão mais alicerçadas, né? Agora, algumas já estavam cambaleando, iam morrer em algum tempo, mas a pandemia acelerou essa morte também, infelizmente. Tá? Desse caso, ela literalmente matou, porque não deu nem a chance da pessoa tentar se recuperar, né? Ela poderia tentar uma outra forma de se recuperar. Então, a pandemia acelerou tudo. Tá? E eu acho que agora a gente tem que focar muito, cada um no seu trabalho, no seu negócio, cada um pensar muito de forma mais global, usando de novo o termo de tecnologia, dar um zoom no seu universo, tentar ver um pouco mais de cima, tentar ver o entorno, né, para ver como está o seu comportamento. Enxergar melhor o cenário. Inclusive, para enxergar melhor o cenário, eu queria que o Renato também falasse em quais cidades do interior a online está funcionando. E acabou a gente. Pelo menos algumas. Tá, tem várias. A gente está na regional praia, que chama Camusim, Granja, Barroquinha, Chaval. Na Serra da Ibiapaba, estamos em Viçosa, estamos em Tianguá, estamos em Biapina, Carnaubal, em Guaraciaba do Norte, estamos em Varjota, que é onde é a sede da empresa, onde tudo começou, né? Estamos em Tamboril, estamos em Boa Viagem, Caiçara, Jaguaretama, Independência, Ipueiras, Crateús. Para simplificar, quantas cidades, hein, Renato? Nós temos operações no Ceará, no Piauí, no Maranhão e no Pará.
né? Então, tem 2 divisões, a online Nordeste e a online Norte. Então, assim, é uma infinidade de cidades, né? É onde eu digo assim, é levando o propósito, é levando a luz para onde os grandes players não quiseram levar, né? Como a gente já pontuou bem claramente. E como você falou, um mercado exigentíssimo, né? Quer qualidade, sabe o valor das coisas, né? Sabe pelo que paga. Neila, eu garanto a você, o nosso consumidor do interior é muito mais exigente do que o da capital, tá? Eu já cheguei em Fortaleza a passar 2 dias sem internet, porque um provedor X teve um problema na rede, mas eu tenho esse entendimento porque um provedor ele não vai deixar um cliente porque ele quer sem conexão, é porque algo aconteceu, tá? E que fugiu o controle, né? Então, assim, mas em 15 minutos, sem internet em alguma localidade no interior, tá? A gente é bombardeado de críticas por conta disso. Então, a nossa operação ela tem que ter muito mais cuidado do que quem está aqui, né? Que bacana, gente. Nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já, eu deixo você falar, viu, Renato? A gente Perfeito. Volta daqui a pouquinho. Sem pressa. Obrigado. Sustentabilidade digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. O Arraiá de Ofertas da Igualto tem ofertas incríveis para você sair de Fiat Zero. Argo 1.0 2022 com entrada mais parcelas fixas de R$ 699 e 150 dias para começar a pagar. E se você ainda não conferiu a nova Fiat Toro 2022, passe na Igualto e aproveite as vantagens exclusivas. Acesse fiatigualto.com.br e saiba mais. Fiat Igualto, dirigida para satisfazer você. Em frente ao Iguatemi. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Com o propósito de desenvolver protagonismo e promover soluções para a melhoria da performance empresarial, a Sempre Consultoria oferece serviços de recursos humanos e gestão empresarial para o seu negócio. Além disso, a Sempre é pioneira no Ceará na capacitação RH Business Partner e está com inscrições abertas para os cursos online RH Business Partner e BI para RH. Informações nas redes sociais da Sempre Consultoria ou pelo WhatsApp 987 27 12 60. RH Business Partner é com a Sempre Consultoria. Gastronomia e vinhos. Todas as sextas, às 3h35 da tarde, na Rádio Povo CBN. Oferecimento: Carneiro do Ordones, original. 3048-4550. Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. E Sistema Fê Comércio. É o comércio transformando vidas. Chegar na escola do seu filho agora vai ser assim. Siga na direção nó. Você chegou ao seu destino. More numa localização única, com acesso rápido a tudo que a Aldeota tem para você. Conheça o Tribeca, um empreendimento a menos de 400 metros de 4 colégios renomados e 3 supermercados, além de mais de 10 itens de lazer para aproveitar sem sair de casa. E o melhor, do tamanho do seu sonho, com 95 e 119 metros quadrados. Tenha a cidade em torno de você. Tribeca, um lançamento da Dias de Souza. Vendas 3241-8888. Registro de incorporação R02. Matrícula número 48.071. Registro de imóveis quartas. A segunda onda de Covid veio ainda mais forte e contagiosa. Os casos se multiplicam, mas o governo do estado redobra os esforços contra a pandemia. Já são mais de 5.000 novos leitos para a Covid entregues em todo o Ceará, cerca de 1.300 deles de UTI. Os profissionais de saúde estão trabalhando além do limite, mas para vencer essa batalha, precisamos de cada cearense. Faça a sua parte. Respeite o isolamento social. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. A nova temporada do Agir, novos rumos, novas soluções, traz as visões e estratégias para a retomada econômica e a transformação da sociedade. Acompanhe os programas na Rádio Povo CBN, FM 95.5 e no agirbrasil.com.br para acessar aos webinars, podcasts e webdogs. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Ceará. Realização: o Povo CBN. Sustentabilidade digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil.
15 horas e 52 minutos, estamos de volta com Sustentabilidade Digital, hoje conversando sobre os provedores regionais, seu papel no desenvolvimento digital. Nós estamos com Renato Castelo, diretor comercial da Online Telecom e professor universitário, e Mário Macedo, que é CEO da Sobralnet. E eu perguntei ao Mário sobre a questão do cenário e também ao Renato, e ele vai falar agora sobre esse cenário depois de um ano, mais de um ano de pandemia, né? E o papel desses provedores digitais regionais, né, no desenvolvimento. Neila, a gente não tem como não falar, né, do ano passado. Nenhuma empresa hoje não pode deixar de questionar isso, né? Eu tenho apenas 46 anos, mas eu acho que a maior crise que eu vi nesses meus 46 anos, e quando eu já tinha um entendimento de vida, de política, um pouco de economia, eu já acompanhava isso desde muito pequeno, né, de adolescente, acho que só a prisão da poupança no governo Collor, né, foi algo tão grave para a economia brasileira, pelo que eu venho acompanhando, né, foi o sequestro da poupança. Mas, tirando o sequestro da poupança, a pandemia fez realmente repensar todos os processos, modelos de trabalho, fez as pessoas repensarem o comportamento, repensarem os valores familiares, né? Então, assim, eu sou muito grato em trabalhar nesse segmento, porque é esse segmento que possibilitou que a minha filha assistisse às aulas, né? Mesmo tendo sido um ano muito difícil, né? Esse segmento foi a telecomunicação, os pequenos provedores permitiram que as pessoas continuassem o trabalho, né? Isso é tão importante que todas as empresas hoje, na realidade, muitas empresas tiraram os executivos e colocaram dentro de casa e viram que eles podem ser, às vezes, mais produtivos. Eu vou te dar um exemplo real meu, né? Ontem e hoje eu estou em home office, tá? Mas ontem eu tive tanta produção, porque às vezes você está na empresa, da sua sala a uma outra sala, você para, você desfoca. Eu não consigo conceber uma pessoa indo na minha sala e eu não recebê-la, e eu não resolver o problema para ela, e eu não pegar o problema e ir até o final enquanto ele não tiver resolvido. Então, às vezes, você acaba que você desfoca um pouco, né? Então, foi a gente, né? Foram os provedores que possibilitaram e possibilitam toda essa mudança de comportamento, mudança de trabalho, é algo extremamente gratificante. E, assim, nesse contexto todo também, a gente tem que, o mundo, né, o Brasil principalmente, tem que agradecer os profissionais todos da área de saúde, agradecer os entregadores do iFood. Olha, eu sou síndico do prédio que eu moro e eu digo na portaria, vocês têm que respeitar todo mundo, mas os entregadores do iFood, vocês têm que respeitar mais ainda, porque essa classe foi que permitiu que uma economia se mantesse ainda durante um período, né? E mudou com a maneira das pessoas, até, eu digo assim, até se alimentar hoje, as pessoas mudaram até o comportamento alimentar, né? Então, assim... Comportamento e hábitos, né? Todos alterados. O hábito, né? Então, assim, a gente também prega muito a questão do conceito de diversidade, inclusão e equidade, né? Então, assim, esses três pilares, né? Diversidade, inclusão e a equidade têm que andar juntos, esses pilares andam juntos, né? Então, assim, a gente contextualiza muito isso lá na online, né? Mesmo com todas essas mudanças de cenário, que a gente sabe que essa crise não acabou e não tem dia nem hora para acabar, né? Então, isso faz com que os gestores estejam toda hora repensando os formatos, repensando as relações, repensando a jornada do nosso cliente, né? Que é extremamente importante. Mas a gente tem um foco também, dentro de todo esse contexto, em pensar na jornada do nosso candidato a emprego, né? Eu sou muito grato, a online teve um crescimento muito grande, eu fico orgulhoso disso, e faço questão de falar, por quê? Porque enquanto os segmentos estavam desempregando, a gente está contratando, a gente não estava contratando, nós ainda continuamos contratando, e eu quero, principalmente para a área comercial, né? E se a área comercial cresce, a técnica vai junto também, porque as duas andam de mão dadas. Juntas, né? Então, eu quero, numa outra oportunidade que a gente conversar, eu quero te dizer, olha, a gente estava contratando e agora nós estamos contratando muito mais, né?
Que coisa boa. Faz parte, né, desse crescimento, impulsiona também, gerando desenvolvimento, gerando economia. A Sobralnet também está contratando, Mário? Sempre contratando. Nós estamos sempre contratando. O nosso mercado é muito dinâmico. Mas eu queria aproveitar para responder uma pergunta, nós estamos com o tempo quase acabando. Tem uma pergunta. Está acabando, 2 minutinhos. Tem uma perguntinha aqui do Júnior Pedrosa, no canal do Facebook, sobre o papel dos microprovedores. Ele está chamando assim os provedores pequenininhos no interior do estado. Fazem um papel belíssimo também, porque eles chegam com fibra ótica na zona rural. Né? Muitas vezes, em alguns locais, tem que implantar postes. A gente também tem algumas localidades aqui que nós implantamos postes, porque nem poste para poder lançar a fibra não tem na região. Então, o papel, Júnior, dos provedores, dos microprovedores, você chamou assim, dos menores, né? Nós também somos pequenos, mas os menores do que a gente também exercem um papel muito importante. Nós também já fizemos parte de uma fatia um pouco menor. Hoje, graças a Deus, um pouco maior, mas são fundamentais e participam da inclusão digital de todo o país. E é importante disso porque cada um tem seu papel, né, gente? É o que a gente chama de cluster, de áreas de desenvolvimento, e existe um relacionamento aí de completude, de complementaridade, né, entre micro, pequenos e grandes provedores. E o importante é que haja uma estrutura, né? A gente tem cabo de fibra ótica aqui em Fortaleza, outros sendo instalados. A tendência é que não tenham mais provedores, né, trabalhando, uma concorrência muito maior para vocês, mas também um mercado muito maior, né, que está se transformando. E eu queria agradecer aqui ao Renato Castelo, que é diretor da Online Telecom, professor universitário, ao Mário Macedo, que é CEO da Sobralnet, a participação no programa, um programa de grande aprendizagem para mim, aprendendo muito aqui com vocês, desejar boa sorte, entendeu, nesse trabalho tão importante que é fornecer energia da luz, como disse o Renato, em áreas que não tinham, né? Não tinha internet, não teriam como ter aula, trabalho, se não tivesse o trabalho de vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigado. E o programa Sustentabilidade Digital fica por aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tivemos no áudio Adalto Rosa, produção Letícia Lopes e Laura Teles, direção de jornalismo Jocélio Leal. Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Hoje, com Neila